Pá, dar é um negócio fantástico, meu, porque quando eu dou, pá, eu recebo tão mais, meu. E basicamente é isto, pá, quando nós nos disponibilizamos a servir o próximo, pá, nós libertamos de alguma forma. Bem-vindos aqui a mais um Breakfast with Fred. O Breakfast with Fred é um live show em que nós tomamos o pequeno almoço com pessoas fantásticas, com pessoas únicas, com o propósito de desconstruir como é que elas pensam, quais é que foram as suas adversidades, como é que as superaram e mesmo para desconstruir e depois incorporarmos no nosso próprio mindset ou skill set. O nosso objetivo aqui é sermos melhores para termos uma melhor qualidade de vida. E nós sorteamos bilhetes para assistir ao vivo, temos aqui uma plateia ao vivo. Já agora, façam-se ouvir só com umas palmas, só a favor. Só para a malta sentir. E é daí que vem a nossa plateia de hoje. Se quiseres vir a um próximo, isto é sorteado na nossa newsletter do WhatsApp, por isso podes gravar no teu telemóvel e o Roger vai pôr aqui o número se estiveres a ver isto em vídeo. Se não, se for em áudio só, 910-797-445, vou repetir, 910-797-445, guardas este número como Fred Castro e envias uma mensagem no WhatsApp a dizer Start com o teu nome, por exemplo, Start Joana Andrade. Estamos aqui no Therapist, um sítio especial para mim, onde costumo tomar o pequeno almoço e costumo reunir com a equipa, e hoje é o nosso último breakfast gravado no Therapist. Não fazemos ideia onde é que vamos gravar o próximo, mas vamos descobrir, mas gravámos aqui 16 fantásticos episódios, hoje é o último, por isso temos aqui o prazer de estar aqui pela última vez. E neste episódio temos um convidado mega especial. Temos aqui o Mário Pardo. O Mário Pardo, antes de mais, é um querido amigo meu e uma pessoa que eu admiro muito. É o primeiro base jumper português, recebeu a alcunha de Homem-Pássaro, é a referência nacional e uma das internacionais no mundo do paraquedismo, campeão nacional por 3 vezes em queda livre, representou Portugal em imensas competições mundiais, criou uma escola de paraquedismo a queda livre e tem formação em psicoterapia, coaching e PNL. E por isso, com a vossa ajuda aqui, e vou-vos pedir para baterem palmas como se não houvessem amanhã, vou-vos pedir que me ajudem a dar as boas-vindas ao Mário Pardo! Ok, e agora para começarmos, Mário, estás pronto? Bora, para começarmos com a nossa intro habitual, vou-vos pedir que irrufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Pá, cada vez mais me sinto tipo um Jimmy Fallon a fazer isto. Ok, Mário, bem-vindo. Eu queria começar aqui, para quem não sabe, eu conheci o Mário antes dele me conhecer a mim. Aliás, eu fui mais uma das pessoas que foi saltado de paraquedas. O meu pai levou-me quando eu tinha 14 anos a saltar de paraquedas pela primeira vez. E eu lembro-me que estava borrado de medo, estava cheio de medo. Pá, eu lembro-me de comentar com o Mário, tipo, pá, se o meu paraquedas não abrir, tu vais salvar-nos, não vem? E o Mário, sim, James Bond, tranquilo. Lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. Entretanto, fui saltar outra vez, saltei com o teu filho no mesmo sítio. Oferecemos a um amigo nosso de 18 anos presente e o vosso lema, eu lembro-me perfeitamente no vídeo, lembro-me de, tu dizes que o céu não é o limite, é o ponto de partida, e eu gostava de perguntar o que é que tu queres dizer com isto? Basicamente o que eu quero dizer é que não há limites. Aquilo que eu aprendi ao longo da minha vida é que nós estamos altamente limitados por uma série de convicções e crenças que apanhamos da sociedade, dos pais, enfim, das pessoas e do mundo que nos rodeia. E aos poucos eu fui aprendendo que isso não é verdade. Costumava-se dizer o céu é o limite. E eu, porque realmente acredito que não há limites, ou pelo menos que os limites podem ser altamente empurrados muito para além daquilo que nós supomos, e saí-me com essa do céu não é o limite, é apenas o ponto de partida, e que de facto para nós que saltamos de paraquedas é realmente uma verdade física. Mas o significado disso vai muito para além disso, vai realmente remete-nos para dentro de nós e para as convicções que nós temos daquilo que somos capazes ou não de fazer, e eu acredito convictamente de que nós somos capazes de fazer muito, muito para além daquilo que imaginamos, muito para além. O que é que tu, aliás, entrando aqui se calhar num exemplo específico, tens alguma história algum momento da tua vida em que tu sentias que o céu era o limite e que não vias que era um ponto de partida, ou seja, havia uma limitação? Tens alguma história na tua vida? Se não é tranquilo, mas se te lembrares de uma, só para darmos aqui mais especificidade. Eu não me ocorre nenhuma história concreta, mas
aquilo que eu te posso dizer é que eu não sei, contrariamente àquilo que se possa pensar pelo meu percurso de saltos e por aí afora, eu era um puto super assustado, sabes? E tinha medo de tudo e mais alguma coisa e com muita pouca crença em mim próprio, daquilo que eram as minhas capacidades. Eu lembro que, por exemplo, eu na tropa, eu fui o melhor instruente da minha recruta. Pá, eu nem queria acreditar que eu tinha sido o melhor instrumento da minha recruta. Para mim era completamente inconcebível que eu pudesse ter sido o melhor daquela malta toda. Portanto, aquilo que eu acreditava a meu próprio respeito era altamente limitado e limitativo. E, portanto, para mim, o significado disso é precisamente isso, é eu não me limitar, é eu acreditar que posso ir mais além do que aquilo que... Então diz-me aí uma coisa, que é, eu gostava de perceber porque é que tu tinhas, de onde é que vinham esses medos, de onde é que vinham, tu dizes que eras um miúdo muito assustado, de onde é que vinham esses medos, de onde é que achas que veio a tua identidade não estar ao nível, se calhar, a que está hoje, e como é que o superaste, como é que deste esse salto? Epá, olha... Eu só faço perguntas difíceis. um bocadinho. Não, isto remete-me para a minha infância e para as minhas cenas... Mas podemos entrar por aí. Sei lá, eu tive uma infância que na altura não a vivi de uma forma fácil. Eu hoje olho para ela com carinho e atribuí-lhe um significado diferente, mais empoderante. Uhum. Mas a verdade é que na altura eu achava-me um patinho feio, tinha imenso medo de ser rejeitado, de que não gostassem de mim, aquelas coisas que eu acho que todos nós, de uma forma ou outra, passamos de uma forma mais ou menos intensa. Mas pronto, eu tinha isso muito presente em mim, tinha imenso medo, sentia-me muito sozinho. Eu cresci com a minha mãe e com a minha avó. O meu pai, na altura, enverdou por outros caminhos e eu senti-me muito abandonado e muito só, percebes? Desacompanhado, digamos assim, embora a minha mãe tentasse compensar a ausência do meu pai com um amor enorme, com estar lá sempre para mim, mas isto para mim na altura foi vivido de uma forma bastante... eu vivi entre o sentir-me abandonado e o sentir-me estrafogado com o amor da minha mãe, percebes? Foi assim uma cena um bocado de extremos. E em termos de como é que eu tenho de explicar isto? Não sei. Não me sentia-me sozinho, sabes? Eu nem me sentia... Isto é curioso porque até inclusivamente a cena do céu e de eu ir lá para cima, eu passei noites e noites a olhar para o céu, a desejar que viesse um OVNI que me levasse daqui para fora, meu. Eu não me conseguia sentir adequado e integrado no mundo em que nós vivíamos. E muito só, acima de tudo isso. E a sentir-me que não era capaz de... a sentir-me menos do que os outros, sabes? Não sei explicar muito melhor isto neste momento. E como é que tu sentes, como é que foi essa progressão? Esta progressão levou-me... Eu tenho uma história que não é... não a tenho comunicado por aí além, mas que é a minha história e que eu ultimamente disse, por que não falar sobre isso? Faz parte da minha história, não tenho propriamente nada a esconder. Mas este meu medo, essencialmente o medo foi, sabes que uma das razões que me levou a querer saltar de paraquedas foi precisamente uma vontade enorme de me ver livre do medo que eu sentia dentro de mim, sabes? Eu era super assustado, tinha medo de tudo e mais alguma coisa, tinha quase medo da minha própria sombra. E o querer saltar foi uma forma de eu tentar exorcizar e provar a mim próprio que era capaz de me confrontar com os meus medos e de os ultrapassar. E eu acho que o paraquedismo tem essa nuance fantástica, porque medos também já percebi que toda a gente tem, uns mais intensamente por um motivo, outros por outro, mas todos nós temos medos disto ou daquilo. E é importante, é super importante um gajo ser capaz de confrontar os seus medos e de ir mais além, porque isso liberta-nos, isso permite-nos ter uma vida com mais qualidade, como tu disseste, que é o propósito desta rúbrica, do teu breakfast. E então
esse medo, pá, deixou-me, sobretudo o medo de ser rejeitado, sabes? Eu não me sentia suficientemente bom, não me sentia suficientemente bonito, não me sentia suficiente, ponto. E com uma ânsia enorme de me sentir amado, pá, e com medo de ser rejeitado, e é incrível, porque quando tu tens medo de uma coisa, onde tu focas a tua atenção, tu pões a tua energia. E se tu tens medo de qualquer coisa, tu estás a atrair essa qualquer coisa, seja ela o que for. Depois, entretanto, nós vamos aprendendo algumas coisas ao longo da vida, nomeadamente que eu posso focar a minha atenção naquilo que eu escolher. O problema é que normalmente nós não escolhemos, nós acabamos por ter a nossa atenção focada nas nossas preocupações, nos nossos medos, nas nossas ansiedades, e ao estarmos focados nisso é isso que atraímos. Mas podemos escolher conscientemente, decidir no que é que eu quero focar a minha atenção e focar a minha atenção em coisas que me empoderem, em coisas que, pá, em lugar no medo, sei lá, pôr dentro de mim episódios de sucesso que eu tenha da minha vida, porque todos temos coisas mais ou menos grandiosas, mas todos temos, não é preciso ser campeão do mundo de qualquer coisa para poder ter orgulho e confiança em mim próprio ou em nós próprios por termos conseguido qualquer coisa. Portanto, é importante arranjarmos essas âncoras que nos permitem ganhar confiança em nós próprios e focarmos nas coisas que nós queremos e naquilo que nós queremos alcançar. Mas isto tudo para te dizer, estou-me a perder um bocado. Estavas a dizer que eu perguntei-te como é que tu estavas nesse estado de tanto medo, de susto, e como é que foi essa jornada de ultrapassar esse medo? Eu assumo que tenha sido uma jornada de altos e baixos. Muitos baixos. E ambos todos são relevantes porque todos te construíram. É verdade. Muitos baixos. Eu há bocadinho ia dizer que é uma coisa que normalmente não tenho falado, mas que me posso permitir a falá-lo. Este estado emocional que eu não tinha a mínima consciência levou-me a determinada altura a entrar pelo mundo das drogas de uma forma bastante severa, digamos assim. Experimentei tudo aquilo que havia para experimentar, não fui desta para melhor, olhando para trás, em alguns momentos nem sei bem porquê, acho que tive uma data de estrelinhas comigo e pronto, e perdi-me francamente no mundo das drogas, destruí completamente a minha vida e de certa forma a das pessoas que me rodeavam. Portanto, foi onde isso me levou, pessoalmente. Depois... Como é que ultrapassaste? Ultrapassei porque finalmente pedi ajuda, num estado de desespero enorme. Agarrei e fui ter com o meu pai. Na altura entretanto tinha retomado, já andava com o meu pai, tínhamos retomado o contacto, ele reapareceu e fui ter com ele e pedi-lhe ajuda, porque estava completamente desesperado, sabes? Para um filho ir ter com o pai a dizer, olha, eu estou... Posso ser mais neira? Claro, estás à vontade. Estou na merda. Aqui podes dizer o que quiseres. Estou na merda, não sei como é que hei de sair disto, estou completamente desesperado. Que é uma coisa que normalmente tu escondes dos teus pais, não é? Não queres que as pessoas saibam, e muito menos os teus pais. Mas no desespero fui ter com ele e pedi-lhe ajuda para... Pronto, e depois despolutou-se ali um processo, não foi linear, não saí logo daquilo. Conheci o meu pai através do médico dele, que tinha um aluno que tinha passado pelo mesmo e que estava recuperado, proporcionou um encontro, eu encontrei-me com ele e conheci uma organização chamada Narcóticos Anónimos, que foi uma ajuda fantástica para mim, e foi através desses grupos de autoajuda dos 12 Passos que eu consegui sair do meu processo de adição ativa. Passei por fiz um tratamento em regime de internamento e depois continuei a ser acompanhado, quer dizer, a me propor ir ser acompanhado, porque aquilo é uma decisão tua, só tu vais se queres, ninguém é obrigado a nada, mas eu estava realmente desesperado por recuperar daquele espaço em que eu estava, que era um desespero enorme, Fred. Sabes, às vezes eu ouço a malta dizer, esses drogados,
deviam ser todos encostados a uma parede e pá, de facto, aquilo que a malta faz quando está num processo de adição ativa é devastador para todos, mas sobretudo para os próprios, sabes? A malta, é um desespero enorme, um gajo querer sair daquilo e não ser capaz de conseguir. Não tem mesmo capacidade. Pá, aquilo que eu aprendi é que sozinho não era capaz, sabes? Eu tentei de inúmeras maneiras, de inúmeras formas, pá, fugi daqui para não sei para onde, substituí uma droga por outra, pá, fiz 30 por uma linha na tentativa de conseguir parar e não consegui. E os pequeníssimos momentos em que consegui parar com aquilo que era a minha droga de escolha, normalmente era sempre, nunca fiquei limpo realmente, porque substituía uma por outra, porque eu tinha que andar com a cabeça cheia, como se costuma dizer. Basicamente eu tinha que alterar a forma como eu me sentia. Eu sentia-me completamente desesperado, assustado, num fundo de poço emocional que é difícil de descrever e de pôr palavras. E eu tinha que afogar isso. Eu não sabia o que é que havia de fazer com os sentimentos. Nunca ninguém. Devia de haver na escola uma disciplina de como lidar com os sentimentos. Pá, porque eu lembro perfeitamente, na altura, quando fui fazer o meu tratamento, que me perguntaram como é que te sentes. Pá, e de eu ficar assim, como é que me sinto? Sei lá como é que me sinto, meu. Ninguém me tinha perguntado como é que eu me sentia, sabes? Nunca tinha parado para pensar nisso. E foi uma pergunta completamente estranha para mim naquela altura. Mas pronto, isso despoltou um processo de começar a olhar para dentro, de começar a perceber como é que eu me sentia, o que é que se passava dentro de mim e também despoltou um processo de... Esse tratamento foi fantástico, foi de facto o bater com os pés no fundo e começar a vir para cima, sabes? Porque permitiu-me também perceber que eu não podia mudar o mundo, que a única coisa que eu podia mudar era a mim próprio. E foi aí que se começou esta revolução em mim, este processo de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de mudança, que me tem permitido cada vez ter uma melhor qualidade de vida, cada vez mais. Então, olha, vamos entrar por aí também. Eu gostava só de perguntar, mas por curiosidade própria, tu sentes então que as pessoas que acabam por ter uma adição a essa substância, pode ser droga, se calhar pode ser álcool, acaba por ser para adormecer... Álcool é uma droga. Pronto, exato. Acaba por ser para adormecer sentimentos? Ou para encontrar uma forma de lidar com uma dor, com um medo? É uma forma de alterar a forma como tu te sentes, basicamente. Porque normalmente está associada a uma tentativa de alterar a forma como tu te sentes, quer seja para eliminares alguma mágoa, alguma dor que possas ter, quer seja para te... Pá, hoje em dia, eu sinceramente, eu olho para a malta aí nas noites, pá, e a malta toda enfrasca-se para caraças, meu, e encharcam-se em drogas, em álcool, é quase como se a malta não se pudesse divertir sem aquilo, meu, o que é um perfeito absurdo. Portanto, tu usas drogas, e o álcool é uma droga, que digam o que disserem, para alterar a forma como tu sentes. Quer seja para suprimir mágoas, ou dores, ou enfim, coisas, medos, seja lá o que for, quer seja para te permitir divertir-te, mas é sempre numa tentativa de alterares a forma como te sentes. Então, e diz-me aí nisso da forma como alterar, como te sentes. Eu lembro-me, nós, já não sei quando é que nós nos conhecemos, eu convidei-te para almoçar um dia depois, e depois por acaso encontramos na primeira vez que eu fui ao Tony Robbins, no UPW, em Londres. Eu tinha 22 para aí, e tu disseste-me que estavas lá já há 10 anos ou 12 anos. E uma das coisas que ele mais fala é que uma forma mais fácil de alterar como é que tu te sentes, não precisas de recorrer a substâncias exteriores, mas consegues internamente, através do foco e da fisiologia, Exato. A fazer isso. Conta-nos essa jornada, como é que foi entrar no desenvolvimento pessoal e descobrir estas coisas todas, como é que isso te ajudou? Isto foi depois de já estares limpo? Sim. Okay. Sim. Pá, eu estou limpo, curiosamente fiz ontem 29 anos de tempo limpo. Uma salva de palmas para o Mário! Muito bom. 29. Uau! 29. Espetáculo. Muitos parabéns. Mesmo. Obrigado. Sim, estou orgulhoso de mim próprio. Fónix 29 anos é... Sem uma gota de álcool, sem qualquer tipo de qualquer coisa. Abstinência completa. Tolerância zero.
sabes? Porque também aprendi que, sabes, eu tentei inúmeras vezes anteriormente. É como os cigarros. O cigarro é uma adição, não é? Há malta que está não sei quanto tempo sem fumar e depois dá uma passa e de repente está a fumar outra vez, percebes? Nós costumamos dizer lá nos Narcóticos Anónimos que uma é demasiado e 1000 nunca são suficientes, porque o problema é tu tomares a primeira. A partir do momento em que tomas a primeira, despoletas um processo que depois não consegues parar. E não consegues mesmo sair de lá. É muito, ou seja, tu sentes mesmo fisicamente uma... Pá, eu tentei inúmeras vezes e não consegui, sabes? Pá, é coisas completamente absurdas. Eu lembro-me de pedir à minha madrasta, à mulher do meu pai, na altura que lhe pedi ajuda, para ela andar comigo, para andar comigo no dia-a-dia. Eu, na altura, trabalhava como vendedor, como comercial. E andava no meu carro, ia visitar os clientes e não sei o quê. E pedi-lhe para ela vir comigo o dia todo no carro para eu não ir buscar aquilo. Pá, é uma loucura, porque quer dizer, eu pedia-lhe aquilo e depois, no decorrer do dia, não conseguia ter controle em mim e agarrava, estacionava o carro, dizia que ia ao cliente, dava a volta ao quarteirão e ia buscar a dose. Uau. Pá, é uma loucura. É não é? intenso mesmo então, bolas. Pá, um gajo não consegue parar, é mais forte do que nós, sabes? E isso é um desespero do caraças. Fónix. Porque depois, inclusivamente, se já tinha baixa autoestima, mais baixa ainda fiquei, porque pá, a sensação de não conseguires, ponto, acentua-se de uma forma completamente, pá, elevado, super, pá, ficas com uma autoestima completamente de rastros, e não é fácil sair dali. E, então partilhar isso, e tu disseste que o primeiro passo foi pedir ajuda. Esse costuma ser o primeiro passo? É se sentires que de facto não consegues sozinho e vais pedir ajuda? Pá, tens que sentir a necessidade de ter ajuda, tens que baixar os braços e dizeres para ti, eu não sou capaz. Porque é isso, sabes? E só quando baixas os braços e dizes eu não sou capaz, por favor ajudem-me, é que permites que alguém te possa realmente ajudar. E para mim passou por aí. Para mim, eu sei que não é só para mim. Claro. Portanto, já não sei, perdi-me na pergunta que tu me diste. Não, era mesmo por aí, ou seja, o primeiro passo é pedir ajuda. Mas vamos entrar pelo teu desenvolvimento pessoal. Ou seja, tu acabas essa fase da tua vida e começas a entrar numa fase de desenvolvimento pessoal. Conta-me isso. Como é que isso começou? E porquê? Isso basicamente começou com o tratamento que eu fiz, em que eu há bocado estava-te a dizer, depois acho que não cheguei a dizer, que talvez uma das maiores descobertas que eu fiz foi que não podia mudar os outros, mas podia mudar a mim. Pá, eu sentia-me imensamente revoltado com o mundo, com uma data de coisas, com os políticos que eram corruptos, com o meu pai que me tinha abandonado e que eu tinha ficado por ali, sozinho, com uma data de coisas que nós todos, que existem, que são reais, porque realmente há políticos corruptos, graças a Deus não são todos, mas há muitos, e há uma série de coisas. O meu pai realmente tinha-me abandonado, e havia uma série de coisas que eu via acontecer à minha volta e que eu não gostava, e punha as culpas daquilo que eu sentia nessas coisas que não estão bem à minha volta ou que não estavam bem à minha volta, e aquilo, a minha vontade, aquilo que eu procurava fazer era mudar o mundo. Nunca me ocorreu mudar-me a mim, porque o mundo é que estava errado, os políticos é que eram os corruptos, o meu pai é que me tinha abandonado e por aí afora. E portanto eu passei uma data de tempo revoltado a querer mudar o mundo à minha volta. Nunca me ocorreu que me poderia mudar a mim, porque eu achava que eu estava bem, o mundo é que estava errado. Isso é uma lição do caraças. Pois é. E o meu processo de desenvolvimento pessoal começou por aí, e acho que isso é a base de qualquer coisa, de qualquer processo de desenvolvimento pessoal, de qualquer pessoa. É mudarmos a nós próprios e descobrir rapidamente que ao mudar-me a mim, o mundo mudava para mim, sabes? O mundo à minha volta mudava. A forma como eu experimentava o mundo mudava, pelo facto de eu me ter mudado a mim. E basicamente foi aí que começou tudo, e todo este processo de desenvolvimento pessoal. Claro que depois fiz o meu tratamento, consegui recuperar do meu processo de adição ativa, e depois foi uma caminhada, tem sido uma caminhada ao longo destes 29 anos, e
Pá, e pronto, e comecei porque de facto fiquei tão entusiasmado e tão apaixonado por este processo de recuperação da pessoa que eu era e da descoberta da pessoa que eu era e de me tornar uma pessoa melhor e de conseguir ter mais qualidade de vida e sentir melhor dentro da minha pele sem ter que usar porra de droga nenhuma, que pronto, pá, encetei por aí uma caminhada e tenho ido a eventos de Tony Robbins. É isso, gostava de saber como é que começou, porque eu aprendo sempre imenso contigo. Como é que começou essa jornada? Quem é que foram as primeiras pessoas que começaste a seguir? Que eventos é que foste? Que livros é que leste? Porque a malta que está aqui, para desenvolvimento pessoal de todos os formatos, e então eles vão querer saber esses pormenores também. Pá, olha, eu comecei, pronto, muito... O programa dos Narcóticos Anónimos é um programa de desenvolvimento pessoal per si. Obviamente que aquilo é para a malta que passou por aquele tipo de experiências. Mas, paralelamente a isso, eu comecei a procurar, de facto, outras formas de crescer. Procurei coisas espirituais, comecei a fazer yoga, comecei a fazer meditação. Na altura fiz e depois abandonei um bocado a meditação. Mas ultimamente tenho retomado e aliás já tive a oportunidade de partilhar isso contigo. Pá, acho que a meditação é uma cena brutal, é a cena em que eu estou focado mais ultimamente, mas fiz cursos de PNL, procurei formação, entretanto, antes disso ainda, estou aqui a trocar a ordem da timeline, mas pronto, eu fiz uma formação em psicoterapia e aconselhamento, porque estava extremamente grato por aquilo que tinha conseguido, por ter conseguido ler-me livre do mundo das drogas, daquele desespero, por estar em recuperação, e apetecia-me imenso fazer qualquer coisa para ajudar a malta que ainda estava naquele percurso. E fui para a Inglaterra, fiz uma formação em psicoterapia e aconselhamento com uma especialização em comportamentos aditivos e portanto, isso também fez parte do meu processo de crescimento, porque ao estares a aprender aquelas técnicas e enfim, toda aquela informação, tu reveste naquilo, não é? Olhas para ti e cresces. Comecei a fazer também uma terapia pessoal na altura lembro perfeitamente que isto foi-me recomendado pelo meu terapeuta? Não era o meu terapeuta, era o team leader do curso. Está-me a faltar a palavra, mas não interessa, percebem a ideia. Era o tipo que era o coordenador do curso que eu estava a tirar, que me recomendou que eu fizesse uma terapia, eu próprio. E eu lembro-me em conversa com ele, mas para que é que eu vou fazer a tua terapia? Estou porreiro, estou bem, sinto-me bem, não tenho assim nenhum problema que me leve a querer fazer terapia. E ele convenceu-me, entre aspas, com o argumento, sim, mas era importante para ti, para tu perceberes como é que vão se sentir os teus futuros clientes no papel de cliente e tu teres essa experiência. E esse foi o argumento que me convenceu, porque eu na altura não tinha a noção do quanto aquilo me poderia fazer bem. E pronto, por esse argumento fui convencido, entre aspas, e iniciei um processo terapêutico. Procurei uma terapeuta, uma psicoterapeuta, na altura foi uma senhora, foi em Inglaterra ainda, e aquilo foi brutal, foi brutal porque contra aquilo que eu acreditava, eu tinha aqui uma data de nós cegos dentro de mim, que eu não tinha a mínima consciência que os tinha, e aquele processo terapêutico, psicoterapêutico, ajudou-me imenso a perceber o que se passava cá dentro, a desfazer esses nós, e a ganhar uma liberdade muito maior e uma consciência muito maior do que se passava dentro de mim. Portanto, o meu processo de desenvolvimento pessoal passou por várias coisas. Mas isso é muito interessante, ou seja, tu achavas que estavas bem, tu já tinhas ultrapassado a tua cena, e do nada das por ti, ele convence com esse argumento a fazer isso, e tu vais e percebes-te que havia uma data de coisas interiores por resolver que não estavas consciente. Verdade. Tu achas que todos os seres humanos têm isso? Eu acho que sim, Sefarad. Convictamente. Sabes, e entretanto, ultimamente aprendi que quando tu atinges 35 anos, 95% daquilo que se passa na tua cabeça é inconsciente. E tu funcionas em piloto automático sem teres a noção do que está a acontecer. Portanto, esses 95%, ou seja, és quase tu todo. És tu, praticamente. E não temos consciência, percebes? E é super importante nós encontrarmos sistemas, formas, quer seja a meditação, quer seja uma terapia, quer seja
whatever, formas de acederes ao teu inconsciente e de ganhares consciência daquilo que se passa dentro de ti. E há sempre camadas e mais camadas e mais camadas, pelo menos é esta a minha experiência, ao longo da caminhada que tenho feito de desenvolvimento pessoal ou de, sei lá, de despertar, de tomada de consciência. Há sempre mais uma camada e mais uma camada mais profunda que tu podes explorar e perceber e com isso ganhares, porque só quando tomas consciência das coisas é que tu ganhas o poder de fazer qualquer coisa sobre elas, porque se não tens consciência, claro, nem tens consciência, nem tens noção que tens que fazer qualquer coisa, como eu não tinha naquela altura. E portanto é super importante tu encontrares formas de acederes dentro de ti. Brutal. E isso tu estavas a falar, isso faz-me lembrar muito aquilo, a pessoa que tu estás neste momento mais, ou que me contaste pelo menos que tens andado a consumir mais conteúdo, o Joe Dispenza. Yep. Doctor, é a tua cena agora? É a minha cena agora. É o tipo que eu mais respeito nesta área. Há outros nomes grandes, tens o Dr. Bruce Lipton também, tens o Greg Braden, enfim, tens mais uns quantos, mas eu pessoalmente identifico-me muito com o Joe Dispenza. Ele é um neurocientista e quiroprata. E o tipo tem uma capacidade, já tem um conhecimento profundo, científico, e para mim é importante eu compreender as coisas cientificamente. Sempre fui um tipo de porquês. Lembro-me perfeitamente que diziam-me alguma coisa, mas porquê? Não faças isso. Porquê? Não faças aquilo. Porquê? Eu preciso de compreender as cenas, meu. Porquê? Porque não? Porque não, caraças, meu. Expliquem-me porquê, não? E então, para mim, esta componente científica que o Joe Dispenza tem é importante para eu compreender como é que as coisas funcionam, percebes? E estou muito numa de física quântica, de estudar o que é isto da física quântica e a cena da meditação. E a cena da meditação é super importante. Qual é que é assim o maior insight? Se eu te perguntar, podemos começar no Joe Dispenza, depois podemos falar do Tony ou de outra pessoa qualquer, mas qual é que foi assim o maior insight que tu aprendeste de cada um deles? Que possas partilhar com as pessoas, para que as pessoas não tenham que ir lá necessariamente, porque essas coisas são caras e a maior parte das pessoas não tem, ou nem sequer sabe que existe, ou não tem a possibilidade de ir. Qual é que foi assim o maior insight que aprendeste com o Joe Dispenza, com o Tony Robbins e com outro? A tua escolha. Sim, vão ter sido muitos. Foram alguns, sim. Qual foi o maior insight? Bom, começando pelo Dispenza, deixa-me lá pensar, porque eu na verdade não tinha ainda pensado nisso. Qual foi o maior insight? Ou um dos. Uma das coisas que aprendeste com ele que te fez mudar alguma coisa na tua vida, mudou uma perspectiva. Garantidamente que o Joe Dispenza, aquilo que ele mais me trouxe foi a noção do quanto importante é a meditação, sabes que esta cena da meditação, faço meditação, é cool, está na moda e é giro um gajo dizer que faz meditação, dá um ar fixe, dá um ar cool. Mas eu em tempos fiz, numa altura em que praticava também bastante yoga e fiz alguma meditação, mas na verdade nunca compreendi bem a verdadeira importância e a verdadeira extensão do poder da meditação. Basicamente, sabes, aquilo que o Joe Dispenza, a mensagem mais importante que eu recebi dele foi o quanto importante é meditar e aprenderes a meditar, porque basicamente nós faz parte hoje em dia irmos para o ginásio, termos alguma atividade física, tratarmos do corpo, e é importante, garantidamente, e é qualquer coisa que eu também faço regularmente, porque acho que é importante termos, já que temos este corpo, vamos tentar cuidá-lo da melhor forma. Andei a destruí-lo durante tantos anos e hoje em dia estimo e trato-o com o máximo cuidado. Portanto é importante fazermos os nossos treinos físicos e mantermos o corpo em ordem. O cérebro é um músculo, meu, e da mesma forma que tu treinas os bíceps e os tríceps e todos os outros músculos, também precisas de treinar o cérebro e treinar o cérebro é isso, é meditação, é um treino da mente, é uma forma de tu treinares a tua mente, de perceberes o que é que tens que fazer para conseguires melhores resultados naquilo que tu queres, como eu te expliquei há bocado, e tu sabes isso tão bem, ou se calhar até melhor do que eu,
porque também estás muito, e tu dizes que me admiras e eu admiro-te profundamente, Fred, porque acho que é incrível que alguém com a tua idade, pá, eu adorava ter começado este processo com a tua idade, puto, a sério, admiro-te francamente, acho-te um gajo incrível, acho que tens tido um percurso, pá, fantástico. Pronto, queria-te dizer isto e queria dizê-lo publicamente, porque acho que vale a pena, acho que és um exemplo que deve ser seguido também. Mas pronto, continuando. E nós falámos há bocado que a mente é um animal assim selvagem, tem que ser domesticado, e a maior parte das pessoas treina o corpo hoje em dia, mas se deixas este animal selvagem, ele só vai fazer barulho. É verdade. Como é que tem sido essa tua experiência? Qual é a tua opinião e como é que tem sido a tua experiência nisto? Olha, eu acho que é importante nós parar. A meditação é precisamente isso, é parar e procurares direcionar a forma como tu pensas de acordo com aquilo que tu realmente queres. Ser uma escolha tua, que não seja o piloto automático, que não seja o tal animal selvagem a fazer o que quer e lhe apetece. Eu lembro que eu a determinada altura segui alguns mestres budistas e lembro-me precisamente de um deles num ensinamento que ele deu, dele dizer que a mente é selvagem. Ele disse precisamente isso, usou estas palavras mesmo, e que é importante nós domesticarmos. E basicamente, relativamente ao Joe Dispenza, qual foi a mensagem mais importante? Foi esta, da importância de nós usarmos a meditação, porque é de facto a ferramenta mais importante e aquela que nos possibilita mais a nós gerirmos aquilo que se passa dentro das nossas cabeças. Quando tu acordas, se reparares, se tu não tens cuidado, tu estás logo em piloto automático, estás logo nas mensagens no WhatsApp, no Face, nos e-mails, no isto, no aquilo e naquilo outro, e já já estás naquele mundo, já estás naquilo. E é super importante eu começar o meu dia, nem que seja um quarto de hora, 10 minutos, que seja qualquer coisa. O Tony Robbins tem uma expressão fantástica que o gajo diz: if you don't have 50 minutes, you don't have a fucking life. É verdade. E é verdade, se tu não tens 15 minutos para entre aspas, perderes contigo. Ou investires, que é o termo, não é? Mas a malta vê isso como uma perca de tempo. A malta acorda já atrasada, vai para o trabalho, veste-se à pressa, come qualquer coisa à pressa, e é tudo à pressa, e vivemos a vida à pressa, e morremos à pressa, meu. E nem temos tempo para parar, para pensar um bocadinho, porque é esta a vida que eu quero ter? Não é, meu. Não é. Eu não quero, e não acredito que alguém o queira. Só que a malta entra naquele piloto automático e já fomos. E não sei se respondi à tua pergunta. Mas tu estavas a dizer que a malta entra em piloto automático logo de manhã. É verdade. E assim, também só para dar aqui uma explicação mais teórica a quem esteja a ouvir. Eu li isto num livro que te recomendo a toda a gente, é dos meus 3 livros preferidos de desenvolvimento pessoal, não tenho aqui, mas é o Atomic Habits, porque ele explica mesmo com uma parte muito científica e depois com exemplos práticos de como é que nós criamos esses hábitos. De certeza que quer o Bruce Lipton, quer o Joe Dispenza falam disto, mas é que tu quando nasces, o teu cérebro é uma tábua rasa, em branco, e começas a criar crenças sobre como é que deves fazer as coisas. Então, tu tens uma ação a executar, não sabes como é que has de fazer, testas uma, testas outra, a partir do momento em que aprendes, torna-se um comando automático e passa para o inconsciente, porque a mente consciente é o bottleneck do cérebro. E então, como estás a dizer, 5% da tua vida é consciente, porque os outros 95%, e um grande exemplo disto é conduzir o carro. Que é, tu a primeira vez que conduziste um carro, estavas atento a tudo, todos os espelhos, não sei o quê, todos os sinais. Hoje em dia estás a falar, estás a comer alguma coisa, estás ao telemóvel, não tens um telemóvel no carro. Em mãos livres podes estar. Em mãos livres podes estar, com os fones. Mas estás em piloto automático. E estando em piloto automático significa que estás inconsciente do que é que está a acontecer. Agora, a metáfora que eu gosto de usar para isto é o avião, que é... Imaginem que tu entravas no avião, que 95% é um piloto automático hoje em dia, e que o piloto automático tinha sido programado ao acaso de acordo com reações externas que tu tiveste ao teu meio ambiente, que é como nós programamos. Não, o piloto automático é programado por engenheiros com a melhor formação possível, com o melhor detalhe possível para te chegar ao sítio onde tu queres, porque senão é um animal selvagem à séria. E conta-me, fez sentido o que eu disse? Completamente. E conta-me como é que tem sido essa experiência então na meditação em si. Eu não faço meditação, que é muito começar, porque eu faço
a minha meditação é mais reflexão, mas a cena eu gostava mesmo de experimentar pelo menos a meditação. Conta-me como é que tem sido, ou seja, o que é que mudou na tua vida antes e depois da meditação? O que é que sentes que mudou? Para já deixa-me dizer-te que a reflexão é uma forma de meditação. Basicamente meditação é treinar a mente, portanto, e tu podes treiná-la de uma forma, não tens que estar de pernas cruzadas e de olhos fechados para fazer meditação. Aliás, o Dispenza recomenda inclusivamente, e é importante que nós fechemos os olhos. Porquê? Nós fechamos os olhos para fazer meditação porque para nos isolarmos dos estímulos externos, percebes? Daquilo que os olhos veem, e é importante para te concentrares, para estares mais contigo, para estares mais metido contigo. Mas, na verdade, a ideia é depois transportares aquilo que consegues, esse treino que tu fazes, é como o ginásio. Tu vais ao ginásio e treinas no ginásio, mas depois tu transportas essa tua forma física para o teu dia-a-dia e aplicas as tuas competências e as tuas capacidades físicas nas tuas atividades do dia-a-dia. E a meditação é um bocado isso. Aquele bocadinho que tu passas ali a treinar a tua mente, a ideia é depois transportares essas competências, essa capacidade de gerires o que se passa no meio das tuas orelhas, para o teu dia-a-dia, para os teus afazeres. Portanto, e podes continuar focado, podes continuar a pensar desta ou daquela maneira, das formas que tu entendes que são mais convenientes para ti, que tu queres, no decorrer do teu dia, ou dos teus dias. E não, estamos aí bem. Estamos? Sim, não, estamos aí perfeitamente, mas é isso. Fico contente de saber isso. É que a malta, eu inclusive... Espera, desculpa. Me engasguei. Estamos bem. Um bocadinho de matcha que me foi parar aqui à garganta. Bem, mas blá blá blá, estamos bem. Então, é isso. Eu também nunca tinha bem pensado. Eu já sabia que era importante treinar a mente, mas a minha forma de treinar a mente era apenas a parte intelectual, a parte analítica de se eu estiver a estimular a minha mente com pessoas inspiradoras, com livros, eu vou estar a treinar a minha mente também. Mas de facto há outras formas de treinar a mente, não só para a intelectualidade, mas também para a parte emocional, para ela se comportar como tu queres. Porque eu acho que quando eu realizei isto há 2 anos, é uma estupidez só ter realizado isso se calhar nessa altura, mas de que nós temos pensamentos e nós não escolhemos que pensamentos é que temos, eles aparecem. E é um bocado estranho, não é? Tu estás no teu dia-a-dia, do nada, um pensamento, outro pensamento. E tu não tens quase que escolha. Mas aquilo que tu tens escolha e que tu disseste tão bem é que tu não tens escolha sobre os pensamentos, mas tens escolha a que pensamentos é que prestas atenção. E isso vem com treino, porque o medo, eu costumo falar do medo e da fé, o Tony também fala muito do medo e da fé, e que as pessoas não se apercebem é que há um grande motivo pelo qual as pessoas vivem em medo, é porque não se apercebem que é uma escolha, não o medo, mas ouvir o medo em si. Porque tu podes simplesmente, ok, reconheço que está aqui este primata, este animal selvagem, mas eu posso mudar a minha direção de atenção. Sabes que isso é verdade, Fred. Estou completamente de acordo contigo, mas não é assim tão linear. Não, fala-me. Não é tão linear, porque tu, quando estás realmente assustado e preocupado com uma determinada coisa, não é fácil. Eu não digo que seja fácil. Dali os pensamentos, sabes? Porque estás demasiado assustado e toda a tua atenção, todo o teu foco está ali, percebes? Porque estás com medo daquilo, precisas de dar atenção. O nosso problema, porque todos os animais, toda a natureza tem momentos de stress e de medo e de ansiedade. A gazela, quando está lá no meio da selva e de repente vê uma leoa, entra em stress, reage, tem medo, foge, corre. O nosso problema é que a gazela tem um momento em que está nesse registro, mas depois, se tiver sorte, consegue fugir dali e não ser morta, e a seguir já passou o stress. O nosso problema é que nós passamos a vida nesse registro e ninguém consegue permanecer no fight or flight mode por muito tempo de uma forma saudável. Isso é uma coisa que existe em nós e que é bom que exista, porque há momentos em que nós precisamos desse mecanismo de defesa, no fundo, para sobrevivermos, da mesma maneira que a gazela também precisa para sobreviver lá na selva. Agora, nenhum ser vivo aguenta
viver permanentemente nesse registro, e o nosso problema é que nós praticamente vivemos permanentemente nesse registro. Tu deste-me um grande insight, uma vez que viemos almoçar aqui ao Therapist, em que estávamos a falar de o que é que tu fazias para tratar do teu corpo, e porque tu tens, sempre que eu vou almoçar contigo, tu tens um extremo cuidado com a alimentação, prestas muita atenção à alimentação. Se calhar podemos falar um bocadinho sobre isso também. Eu estava-te a perguntar o que é que fazes, não sei o quê, porque eu estou sempre à procura de perceber o que é que eu posso modelar na minha vida. E tu disseste-me que, e para mim era óbvio, mas ao mesmo tempo não era, aliás, não era nada óbvio neste sentido, mais até científico, que eu perguntei, então, o que é que tu achas que são os maiores problemas que nós enfrentamos a nível físico, porque é que as pessoas estão cada vez mais doentes, e tu disseste que é o stress. Eu pensei, o stress como assim? Porque eu pensei, as pessoas podem se alimentar mal, podem não fazer desporto, podem dormir mal, ok? E tu falaste-me no stress. E quando eu perguntei, mas porquê o stress? E tu disseste-me, imagina que tu tens o teu corpo, as tuas células, que é o que produz energia e é basicamente o teu corpo inteiro. O stress, essas hormonas, é químico, é físico, existe. E eu acho que nós olhamos para o stress como uma coisa que acontece meio esotérica, como qualquer emoção, acontece, há um fumo qualquer que acontece. Mas não, é química, há um conjunto de hormonas que de facto estão no corpo. E as hormonas do stress, nesse fight or flight, tensão, corroem tudo à volta, se ficarem lá demasiado tempo. E tu aí fizeste-me perceber que a pior coisa que nós podemos ter na nossa vida para a nossa saúde é stress. Pior do que comer mal, pior do que dormir. Não sei se concordas com isto ou não. Completamente. Mas o stress, que é aquela... O Tony tem aquela nova cena que o gajo aprendeu há uns anos atrás e que fala de que nós podemos escolher não sofrer, embora seja ultra difícil, obviamente, mas que ele diz que nós conseguimos sair de um mau estado ao mudarmos o nosso foco ou a fisiologia. E a cena é que se nós não o fizermos, o stress físico... E o que ele diz é que mas como é que eu sei se estou a sofrer ou não? Porque a maior parte das pessoas, sofrer é uma palavra muito forte, e ele fala de que se estás irritado estás a sofrer, se estás frustrado estás a sofrer, se estás estressado estás a sofrer. Tudo aquilo que te faça assim num bom estado emocional significa algum tipo de sofrimento. E o que ele diz é que eu achei super interessante, pelo menos na minha vida é a minha forma de encarar agora, eu sei que estou a sofrer quando há algum tipo de tensão no meu corpo. Ou seja, quando eu tenho tensão, seja por que motivo for, é um início de algum tipo de sofrimento. E se eu não me conseguir livrar daquela tensão o mais rapidamente possível, aliás, todos disto, tipo 3 ou 4 minutos de stress suprimem o teu sistema imunitário durante não sei quantas horas, o corpo vai ficar naquela tensão e vai começar a colapsar. E isto dias após dias, porque as pessoas hoje em dia estão estressadas, não estão 5 minutos estressadas, estão o dia inteiro estressado, mais o dia a seguir. O que é que achas disto? Acho que isso é completamente verdade. Há tanta coisa para falar sobre isso, ver se eu consigo sumarizar a coisa de uma forma porreira. Aquilo que tu começaste por dizer é completamente verdade. As emoções, o stress e todas as outras emoções não são uma coisa esotérica, são uma coisa que existe, é real, tem energia, e uma coisa que eu ando cada vez mais valoriza é a energia que existe, não é? E que existe, e é importante nós acreditarmos e termos consciência disso, sabes? Porque porque ela está cá. Nós vamos a um sítio e tipo, não sinto aqui uma boa energia, não sinto aqui uma boa vibração, ou sinto uma boa energia, ou sinto uma boa vibração. Aqui sinto uma boa vibração, estou contigo, estou aqui com esta malta fantástica e está uma boa onda, uma boa energia. Mas essas energias, essa energia, essas emoções que nós temos, o nosso corpo é uma espécie de fábrica de produtos químicos, e dependendo das emoções que nós estamos a sentir, o nosso sistema endócrino gera determinado tipo de enzimas, as adrenalinas, as endorfinas, as dopaminas e essas inas todas que por aí há, que eu não sou neurocientista, não tenho um conhecimento profundo disto, mas alguém que tenha pode explicar melhor do que eu, mas tenho pelo menos a noção. Sim. E é isso, e as nossas células, o ambiente das nossas células é inundado por todas essas substâncias químicas que são produzidas, não é só as drogas. E é outra coisa, nós estamos viciados, muitas vezes, nessas substâncias. Sabes que o meu conceito de adição a drogas alargou-se substancialmente desde que eu ganhei esta noção, sabes? Porque eu de antes estava agarrado a drogas que vinham do exterior e que eu ingeria. Mas, entretanto, percebi que se calhar estou agarrado a drogas
geradas pelo meu próprio organismo e que nós ficamos viciados nessas drogas, nessas adrenalinas e... Consegues-me dar exemplos para perceber? A adrenalina é o exemplo mais flagrante, por exemplo, não é? E que eu tão bem conheço porque pronto, pelas atividades que faço e não sei o quê. É curioso que eu hoje em dia continuo a gostar imenso de saltar e das minhas aventuras, mas estou tão mais tranquilo, sabes? Não tenho aquela quase compulsão para ir saltar, para ir fazer isto, para fazer aquilo, para ter aquele kick de adrenalina, percebes? Acho que estou numa fase diferente da minha vida e me está a saber muito bem. E achas que isso é uma adição em si? Ou seja, te sentes a necessidade de ir ter aquela adrenalina ou de ir ter aquela emoção? Garantidamente que nós estamos viciados nas substâncias químicas que geramos dentro de nós e que são oriundas do estado emocional em que nós estamos. Portanto, isto passa tudo por gerir os teus pensamentos, os pensamentos geram determinadas emoções, as emoções geram determinado tipo de substâncias e tu ficas encharcado naquilo. E a energia que também que se gera à volta disto tudo. Portanto, isto tudo para te dizer que naquela conversa que nós tivemos e que eu te disse que realmente a comida é super importante, a comida, o exercício físico, pronto, nós tomarmos conta deste veículo que nos foi disponibilizado para esta viagem fantástica que nós chamamos de vida. É importante nós tratarmos deste veículo, deste corpo, com o máximo cuidado. E obviamente que exercício físico é importante e obviamente que aquilo que nós comemos é super importante. Mas eu diria que a grande percentagem daquilo do impacto que existe no nosso corpo é gerado pelo nosso estado emocional e por essas substâncias que são e que é produzido internamente pelas nossas glândulas, não é? Então tu tens um pensamento, o pensamento gera com significado, por norma, gera uma emoção, a emoção gera essas substâncias que depois te vão colocar num estado emocional que vão reforçar o ciclo de pensamento em que tu estás também. Basicamente, sim. Se tu tens uma emoção mais positiva, tu vais tender a ter um pensamento mais positivo também. E depois, sabes, é o corpo, da mesma forma que é o corpo, quando tu estás agarrado a uma droga qualquer, que é o corpo que te pede e que tu acabas por ir contra a tua própria cabeça. Aquele exemplo que eu te dei há bocado, pedi à minha madrasta, não era aquilo que eu queria não usar drogas, a ponto de pedir à minha madrasta, por favor, anda comigo para me controlares. E depois, contra tudo aquilo que eu queria, eu acabava por dar a volta e o meu corpo levava-me a fazer coisas que eu não queria. Aqui é a mesma coisa, é o teu corpo que está a tomar conta de ti. Isso é super interessante. Pois é. Eu nunca tinha pensado dessa forma. Mesmo, a sério. Ou seja, tu tens a tua consciência que quer uma coisa, mas o teu corpo está tão programado que leva-te para outro sítio. Está viciado. Está viciado. O nosso corpo está viciado. E como é que fazes esse desmame? O desmame é com a meditação. Ok, got it. Porque como é que isto se gera? Para já é tomares consciência. E depois, ao tomares consciência, começa tudo na mente, percebes? E na tal mente selvagem, e tu começares a decidir o que é que queres. Eu por acaso, a caminho para cá, a Rita, a minha companheira, ligou-me muito triste. Eu tinha-lhe oferecido uma garrafa, uma garrafa uma garrafa pela por água. Sim. Uma garrafa de gratidão. Aquilo é da Home Water. Okay. Comprei uma série de garrafas, já ofereci algumas a alguns amigos, depois posso oferecer. Mas é aí. Home Water? Home Water. Okay. Home Water. É muito giro. É uma garrafa, é uma garrafa especial. Okay. Tem uma muita boa energia, é concebida de uma forma. Mas pronto, e aquilo escreve-se, e ela tinha estado ontem a escrever na garrafa. As intenções que quer, tinha posto amor, gratidão, abundância e não sei o que mais. Mais umas quantas coisas que ela pronto, coisas que ela quer cultivar nela. E telefonou-me, quando estava eu a caminho daqui, e telefonou-me, super triste, a dizer que o saco onde eu tinha posto a garrafa cedeu e a garrafa caiu e parti a garrafa. E ela estava super desolada porque
Pronto, porque já tinha partido a garrafa que eu lhe tinha oferecido e depois porque tinha acabado ontem à noite de escrever aquelas coisas e de repente aquilo parte-se tudo e ela estava quase em paranoia. Pá, será que há um significado? Pá, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que eu não vou ter nada daquilo que ali escrevi? Pá, e eu lembrei-a de uma coisa e disse, pá, Rita, lembra-te que o significado que tu dás às coisas é uma escolha tua. Tão verdade. É uma escolha tua. E ajudei-a ali estou quase emocionado a falar sobre isto, sabes? E ajudei-a ali a redefinir o significado que ela estava a dar àquilo. E disse-lhe, pá, se calhar o que isso significa é que tu tens que espalhar a abundância e o amor e a gratidão que tu escreveste lá naquela garrafa, que tens que espalhar isso da mesma forma que a água caiu e se espalhou. Se calhar é isso que tens que fazer. A garrafa não há problema, eu vou-te dar outra. As intenções e o significado que tu dás a isso sim, pode ser um problema, mas é uma escolha tua. Pá, e isto é uma super verdade, sabes? O Tony Robbins diz que nunca é demasiado tarde para ter uma infância feliz. E eu acho que é por isso. Essa nunca tinha ouvido. Não? Espetacular. É tão verdade. É tão verdade. Mas é verdade porquê? Porque tu não vais mudar a tua infância. Tu não vais mudar a tua infância, mas tu podes completamente redefinir o significado que tu deste às coisas que te aconteceram. E aí tens uma infância completamente diferente. E é uma escolha tua. Podes ter uma infância feliz. Brutal. Yeah. Tu ressignificaste a tua parte dessa infância. Pá, sim. Ainda isto é um trabalho claro. Para a vida, porque não é estalar os dedos e já está. Isto é tipo o efeito cebola, não é? Tem várias camadas e uma coisa que eu tenho aprendido é que muitas vezes há coisas que eu digo, pá, mas eu já lidei com isto, já resolvi estes temas N vezes, mas é importante revisitar as situações e reforçar o novo significado que queres dar às coisas e a nova forma de olhares para elas. Pá, o que tu me disseste aqui e para mim eu próprio estou a pensar de que será que há certas coisas que eu faço que são aditivas e não tenho a mínima ideia? Ou seja, será que há certas emoções que eu gosto de experienciar mais e que me fazem lá voltar e que não são uma escolha consciente, mas sim são o corpo a pedir aquela dose de, sei lá, pode ser adrenalina. Eu estou a refletir sobre isto também. Aqui no meu inconsciente estou a pensar o que será que são essas coisas e é tão verdade. Nós podemos estar viciados em certas atividades que a maior parte das pessoas diria que não são viciantes ou que não são consideradas aditivas, como uma droga ou um álcool, um cigarro, mas se calhar somos viciados em certas coisas. Há pessoas que são viciadas, o Tony diz, há pessoas que são viciadas em problemas, há pessoas que são viciadas em discutir com os outros, há pessoas que são viciadas em vitimizar-se, porque é treino, não é? Isso também é treino. Tudo é um treino. O homem é um animal de hábitos, não é? E tu habituas-te a funcionar de uma ou de outra maneira. E se aprendes, é como os bebés, sabes? Os bebés choram muito, fazem birras porque aprenderam, porque lhes foi permitido aprender que ao fazerem birra conseguem aquilo que querem, não é? Verdade. Porque eu lembro perfeitamente, o meu filho começou por fazer algumas birras e teve azar, ou teve sorte, eu acho que teve sorte. Teve sorte porque eu não comprei aquilo e não lhe fiz aquilo que ele queria quando ele fez a birra, percebes? E ele aprendeu que ao fazer birras que não conseguia aquilo que queria e deixou de fazer. É simples. Por outro lado, tu podes aprender que ao fazeres uma birra tu consegues o teu objetivo. É uma questão de aprendizagem. Muito interessante. E tu falavas que a tua droga interior viciante era a adrenalina e começaste a saltar de paraquedas. Conta-me também só porque também gostava de entrar só um bocadinho por aí. Conta-me como é que começa a tua paixão pela adrenalina e depois como é que entras no mundo do paraquedismo, essa história. Olha, eu entrei pelo mundo, eu sempre fui arrojado, mesmo em miúdo. Lembro-me nos quintais lá das traseiras do prédio onde eu morava, era um prédio antigo, tinha aquelas escadas de incêndio metálicas e tinha muros dos quintais, e eu lembro-me que andava por ali por cima dos muros e lembro-me que subia aquelas escadas de incêndio, aquilo tinha duas colunas, que eram os pilares das escadas, e eu subia as escadas, não subia as escadas, eu subia até lá ao cimo,
agarrado a essa coluna, amaranhava por aquilo acima, e lembro-me de pôr as vizinhas aos gritos: oh Marinho, tu matas! Pá, e eu dava-me um gozo do caraças fazer aquilo, já que sempre curti aventura, sempre curti explorar o desconhecido, as coisas novas, perder-me no meio do campo, da cidade, do que fosse, adoro explorar. Mas é muito interessante porque tu tinhas medo de morte de um conjunto de coisas e por outro lado eras completamente destemido. Verdade. Interessante. É. Sim. E sentes que essa atenção que ganhavas a seres um destemido num conjunto de coisas possa ter viciado também um bocadinho o teu corpo? Acho que sim. Acho que era uma forma de eu conseguir alguma atenção, algum respeito, admiração que eu precisava de sentir, como tu sabes, claro. Foste ao Tony Robbins, ele diz que fala nas necessidades fundamentais, não é? Uma delas é a necessidade de nos sentirmos importantes, a necessidade de ser amados, e eu tinha isso em mim e não me sentia dessa forma, e poder fazer alguma coisa que pusesse o foco em mim, de alguma forma ajudava-me a satisfazer essa necessidade. Aliás, eu lembro do Tony Robbins falar naquele exemplo do tipo um assaltante que te aponta uma pistola e de repente é a pessoa mais importante da tua vida. É a pessoa mais importante da tua vida. Portanto, aquele gajo satisfaz a necessidade de se sentir importante dessa forma. Quem diz isto foi um exemplo flagrante que eu me lembro dele usar, mas há outros, não é? Ele dá um exemplo giro que é: há pessoas que se sentem significantes a destruir edifícios, tipo o 9/11, e há pessoas que se sentem significantes a perderem a vida, a salvarem pessoas desses edifícios. Ou seja, há múltiplas formas, mas sentes que essa foi a tua, no princípio, se calhar. Eu acho que o saltar de paraquedas, a minha vontade de ir lá para cima foi essencialmente. Eu sempre senti uma ligação muito grande ao elemento ar. Tal como disse, passei imensas noites a olhar para o céu, para o espaço, também porque me sentia inadequado no mundo em que vivia e ansiava porque me viessem buscar e me levassem daqui para fora. Não me sentia bem aqui. Mas sempre senti uma atração grande pelo ar, e no carro lembro-me de ir sempre com os vidros abertos. Ainda hoje, aliás, tenho um cabrio porque adoro andar com o cabelo ao vento e a sentir o vento na cara, e em miúdo sempre foi assim. Portanto, eu sempre senti uma ligação grande ao elemento ar. E depois havia aquela necessidade eu precisava de me ver livre daquele medo. Eu não sabia como é que havia de fazer, mas eu tinha a noção que era super assustado, que tinha imenso medo, e queria-me ver livre daquilo, e então, quando surgiu, na altura, o serviço militar era obrigatório, e eu escolhi os paraquedistas, precisamente por isso, porque pensei que, já que tenho que fazer isto, não era uma coisa que eu quisesse fazer, na verdade se me tivessem perguntado: queres ir à tropa, eu teria dito que não, mas pronto, já que era obrigatório, então bora lá fazer alguma coisa com a qual eu me identifique e que me apeteça fazer, e escolhi os paraquedistas precisamente por isso, porque eu queria me ver livre daquele medo. Eu precisava de exorcizar aquele medo. Eu não sabia como é que havia de fazer, e acho que encontrei ali uma forma de me confrontar com os meus medos e de mostrar a mim próprio que era capaz de ultrapassar o medo. A mim próprio não só. Acho que é? Acho que não foi só para mostrar a mim próprio, acho que foi para mostrar também aos outros. Eu precisava de porque eu achava-me um cobarde do caraças, sabes? Porque tinha imenso medo, achava-me um cobarde e achava-me, sabes? E depois cresci com aqueles statements de um homem nunca tem medo, um homem nunca chora. E eu tinha medo, e chorava. Sentias-te mais inadequado ainda. Sentia-me menos homem, percebes? Acho que essas paragonas que a sociedade nos impinge, são super destrutivas, percebes? E levam-nos a sentirmos menos bem connosco próprios. E eu lembro-me que me sentia menos homem, lembro-me de ter imenso medo, e lembro-me inclusivamente, isto é caricato, sabes? Eu lembro-me de quando tinha esses medos, eu procurava evitar pensar nisso, não fossem ler-me os pensamentos.
sabes? E descobrirem que eu tinha medo e acharem-me menos... Que cena, já viste o que o condicionamento social faz? Completamente. Não é? Aprisiona o ser humano. Completamente. Eu acho que em puto também já tive essas, não necessariamente nessa situação, mas é um medo qualquer que alguém descobrisse alguma coisa sobre mim, só espero que não me consigam ler os pensamentos. Eu já tive isso também. Sim, giro. E pronto, e foi isso. E o que é que te fez ficar no paraquedismo? Porque aquilo de facto é uma moca do caraças. É? Ou seja, é uma experiência brutal, meu. É uma experiência brutal. A sensação... Só de pensar nisso começo logo, só lembrar-me da sensação... É uma grande cena. Eu acho que ninguém devia morrer sem experimentar pelo menos uma vez, porque é brutal, meu, é brutal. Para já a experiência de te confrontares, porque toda a gente tem medo, toda a gente, não há ninguém que vá lá para cima e que seja tipo comer um peixe tremosos. Não é. Tens medo, um gajo atirar-se, abriste a porta do avião em pleno voo e atiraste, vês a terra lá em baixo e atiraste ali abaixo, vai contra tudo aquilo que são os nossos instintos, meu. Não é? Os pesadelos são feitos disso. Nós temos pesadelos a sonhar que estamos a cair e que vamos estatelar lá em baixo. Portanto, aquilo vai tudo contra aquilo que são os nossos instintos. Portanto, é impossível não ter medo. Há pessoas que têm mais medo, outras que têm menos medo, umas que têm mais medo de umas coisas, outras que têm mais medo de outras, mas toda a gente tem isso. E faz parte, sabes? Eu aprendi, o medo não é uma coisa para tipo apagar e eliminar. O medo é qualquer coisa que existe e que é bom e que é importante que ele exista. Portanto, é uma espécie de um sinal de alerta para tipo, prepara-te, está atento para qualquer coisa que te vai acontecer e que tens que te preparar para ela. Agora, uma coisa é ter medo e isso ser uma espécie de um sinal de alarme para qualquer coisa que nós precisamos dar atenção. Outra coisa é nós deixarmos completamente, ficarmos subjugados por esse... É a história da gazela. A história da gazela. Ela tem medo naquele momento. Depois exato. não tem. Verdade, é isso mesmo. Então, o que te faz... porque deve ser mesmo uma moca do caraças. E isso em relação ao medo também, por curiosidade, tu hoje em dia quando vais saltar sentes medo ou não? Ou já é tipo para o nosso cada dia? Depende dos saltos que eu vou fazer. Não, mas um salto tipo tandem... Um salto normal, tandem, sim, é mais ou menos... É tranquilo. É tranquilo, sim. Claro, faz parte, não é? Te habituaste ao teu corpo. Yeah. Mas tu fizeste uma data de saltos diferentes. Eu lembro-me no vídeo em que eu tinha havia 2 vídeos. Havia o meu vídeo e havia um vídeo tipo teu e da escola. E eu lembro, eu vi aquilo e mostrei aos meus amigos todos na altura, tipo, eu fui saltar com este gajo. A cena em que tu estás, e se conseguimos pôr aqui uma imagem, tu estás na mota e só se vê uma passadeira gigante. Aí tu estás na mota, na altura não sabia onde, mas na Madeira, não é? E estás a acelerar e vais, e atiras-te de uma montanha de moto e a moto vai para o boda e tu vais a voar, tipo Birdman. E eu fiquei, Fónix, esta merda é incrível. Mas mesmo, conta-me esses saltos, tipo, quais é que foram os saltos mais loucos que já fizeste e conta-nos também qual é que é o salto que tu ainda estás a sonhar fazer. Esse salto da moto foi garantidamente, se não o mais marcante, um dos mais marcantes. Foi um salto absolutamente brutal, meu. Por acaso até eu acho. Não, a sério, aquilo que eu me lembro desse salto eu fui, eles construíram uma rampa, como tu explicaste bem, e eu vou acelerar a moto e vou pela rampa e saio disparado da montanha para fora. Como tu sabes, o Cabo Girão na Madeira é um cabo, tem um mar ali à frente. E a sensação, aquilo que eu mais me lembro desse salto de repente, há toda aquela adrenalina da aceleração da moto, de dirigir a moto e de sair dali, e quando de repente estou no ar, vejo o azul do céu, estou de frente para o mar e vejo o azul do céu a misturar-se com o azul do mar. É brutal, meu. E depois a moto vai à mesma velocidade que eu. Okay. Eu e a moto vamos à mesma velocidade. Okay. E portanto, a moto vai-se, conforme eu e a moto saímos da rampa, de onde saltei, a moto começa-se a afastar de mim gradualmente, gradual e lentamente. Para baixo só? Sim, para baixo, essencialmente para baixo e um bocadinho para a frente, mas pronto, começa-se a afastar gradualmente e lentamente de mim, porque ambos íamos à mesma velocidade. Portanto, o afastamento entre mim e a moto é lento e gradual. E relativamente, eu ia a uma velocidade, não sei, mas eu ia cerca de 80 km/h quando saí da rampa. Mas na verdade, relativamente à moto, eu ia a minha velocidade de afastamento da moto
era reduzida. Pá, a sensação que eu tive é que estava em câmara lenta, porque a moto está-se a afastar lentamente de mim e eu estou no ar, pá, a ver aquele cruzar de azuis do céu e do mar e com a sensação de que estava em câmara lenta, porque vejo a moto a afastar-se de mim lentamente, estás a ver? Pá, foi uma sensação que eu jamais esquecerei e pá, foi um salto brutalíssimo esse salto. Portanto, isto... Pá, que cena. Mesmo. E fala-me de outras. Pá, sei lá, olha, um salto muito giro também que eu fiz foi nos Açores, um salto que fiz para o vulcão da Ilha do Pico. Como assim? Salto? Pá, esse nunca vi. Nunca viste? Não. Está filmado? Está filmado, está no YouTube também. Pá, e foi brutal. Para já, saltar para a cratera de um vulcão não é uma coisa que se faça todos os dias. Não está ativo? Não está ativo. Mas... Isso então... essa saltas tu. Deixa-se para ti. mas foi muito agir porque no dia em que eu saltei, a montanha tinha uma camada de nuvens. E então só se via aquilo que eles chamam o topo da montanha e o piquinho, porque aquilo tem o pico. Tem aquelas nuvens assim. Pá, tu vês nuvens e vês o pico da montanha, do pico, a sair de dentro das nuvens. Percebes? Portanto, vês só o topo da cratera, da montanha, com o pico a sair das nuvens. Então, epá, é uma imagem brutal. Então, mas tu saltas para onde? Eu saltei para a cratera que estava por cima das nuvens. Portanto, a camada de nuvens... há uma cratera no topo, é isso? O pico, a ilha do Pico é conhecida pelo pico, não é? Sim, porque é um vulcão, uma montanha vulcânica que tem uma cratera extinta. Mas é em cima a cratera. É isso? Claro, as crateras normalmente são lá em cima. não, porque as crateras que eu me lembro são as lagoas, que é quando o vulcão colapsa e fica por baixo. Certo. Então os vulcões que ainda estão ativos ou que ficaram em montanha é lá em cima a cratera. Yeah. Ok. Pronto. E eu saltei para aterrar na cratera e depois saltei da cratera em base jump para fora. Tu saltaste primeiro para a cratera e depois saltaste do pico lá de saltei cima? de um helicóptero da Força Aérea e aterrei na cratera, na cratera do vulcão. E depois equipei um outro paraquedas de base jump e saltei da escarpa da montanha para baixo. Cena do caraças. E tu saltaste a 25 de Abril em andamento também? Da 25 de Abril em andamento? Não, a 25 de Abril estava parado, o caminhão é que estava em andamento. O caminhão estava em andamento. E conta-me, tu já partilhaste comigo assim um sonho que tu tens de um salto que queres fazer? Partilha só aqui, porque acho que pode ser giro. Pá, sim, quero... Que é uma loucura do caralho. Tenho a intenção de fazer um salto na Amazónia, numa catarata que lá há, que é a maior catarata do mundo do género, de caudal único. E gostava de o fazer de uma forma completamente distinta e diferente. Nunca ninguém saltou dessa maneira, que é fazer a versão do salto da mota na versão aquática. Ou seja, em lugar de ir com uma moto a acelerar numa montanha, vou com um jet ski a acelerar no rio e salto da catarata. E o jet ski... O jet ski vai ter um paraquedas para não se destruir lá em baixo. Não quero ainda é caro. Conspurcar a Amazónia com destroços de um jet ski e pronto. E também, portanto, para recuperar aquilo, o jet ski, moto d'água, leva um paraquedas também e a ideia é essa. Ok, muito fixe. Muito fixe. Já agora, malta, por intensidade de aplauso, quero que se façam ouvir por intensidade de aplauso quanto é que estamos a gostar deste episódio. A malta dá palmas à sério. Ok, Mário, agora para entrarmos aqui numa fase final, eu gostava de falar da última luta, a última adversidade que tu tens passado. Gostava de perceber como é que está a ser essa jornada, o que é que tens aprendido, acima de tudo. Está a ser uma jornada fantástica, meu. Foi... Para a malta que não sabe o que é... A vida presenteou-me com um cancro. Há quanto tempo? Há 5 anos e tal, 5 anos e meio. E eu digo presenteou-me porque de facto é dessa forma que eu olho para aquilo. Não foi um desafio fácil, teve momentos delicados, mas tem sido, foi, aliás, eu chamo-lhe, eu dei-lhe um nome, chama-se Despertador. Ok. É o meu despertador, porque de facto despertou-me para a necessidade
de fazer outras coisas que eu, na verdade, que eu já tinha consciência de que eram importantes e que precisava de fazer, mas que negligenciei, porque pá, fiquei demasiado, sabes quando estás a fazer surf e de repente és embrulhado, caíste e ficas embrulhado na onda e vais ali na máquina de lavar, pá, foi como eu me senti naquela fase da minha vida. Antes ou durante? Antes, pré-cancro, Ok. pré-cancro, porque o cancro foi a melhor coisa que poderia ter acontecido para eu sair da máquina de lavar, para eu sair desse embrulho em que eu estava. Então, mas a que é que se deve essa máquina de lavar? De onde é que isso vem? Vem de uma aventura empresarial em que eu me meti e que passou por momentos difíceis. Foi naquela altura em que se instalou a crise. A crise, juntamente com uma falta de preparação da minha parte e de conhecimento de gestão e de como gerir uma empresa, que não era toda a minha cena, nunca aprendi isso. Claro. Aquilo que eu curtia era saltar e as psicoterapias e não sei o quê, mas gerir empresas não era uma coisa que eu soubesse fazer, que alguma vez tivesse aprendido. E fui embrulhado naquilo tudo. As coisas complicaram-se, a economia também alterou-se drasticamente, não fui o único a sentir esses efeitos. Aliás, a crise foi global. Claro. Portanto, não fui eu, não foi uma deficiência minha, foi um problema geral. E de facto, pá, fiquei embrulhado naquilo tudo. E pronto, e todas as coisas que tinham sido importantes para mim até àquela data, a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e por aí afora, eu pus isso tudo um bocado, eu não pus de lado, sabes, mas simplesmente não consegui ter tempo para lhe dar a atenção que eu sei que têm e que merecem, mas fui esmagado, fui ultrapassado pelos acontecimentos e passava a vida, basicamente nessa altura eu não fazia mais nada a não ser trabalhar, abria os olhos a trabalhar, fechava os olhos a trabalhar e sonhava com trabalho 7 dias por semana, porque o dinheiro era super escasso, não tinha dinheiro para contratar recursos humanos e como não tens dinheiro para contratar recursos humanos, sobra para ti, não é? Claro. Tens que ser tu. E era eu que fazia tudo e mais alguma coisa, era eu que tentava fazer tudo e mais alguma coisa, porque na verdade não conseguia, ninguém consegue, e portanto não conseguia gerir aquilo convenientemente, e aquilo que eu te disse há bocado, que falámos há bocado, de serem as emoções que ditam aquilo que nos acontece, inclusivamente o nosso estado de saúde. Eu era o último gajo, ou dos últimos gajos a quem se diria que iria ter um cancro, faço desporto, não fumo, não bebo álcool, como de uma forma saudável, um cancro em mim não, e no entanto apareceu-me garantidamente pelo estado emocional em que eu andava, pelo stress, pelo stress. Eu andava super assustado, estava com imensas dívidas, estava com imenso medo, estou lixado, estou quase com 50 anos e vou ficar sem nada e não vou poder ter um nome em nada e vou abrir falência e pronto, e estava completamente em pânico, porque tudo aquilo que eu tinha tentado construir ao longo da minha vida parecia que ia tudo pelo cano abaixo, percebes? E estava super assustado, com imensas dívidas, com imenso medo sem saber o que é que havia a dizer às pessoas, porque eu gostava de poder pagar e não estava a conseguir, e fui completamente ao tapete. Parei quando fui parar ao hospital. Felizmente fui detectado ainda em tempo, não tive efeitos colaterais noutros órgãos. Qual é que era o cancro? É um mieloma múltiplo, que supostamente é incurável. Ele ainda existe, ainda cá está, ou pelo menos é o que as análises dizem. Eu quero acreditar que ainda vou conseguir fazer o milagre de o fazer desaparecer. Não sei, sabes, esta resiliência que há bocado, no princípio desta entrevista, perguntaste, o que é dizer o céu não é o limite, é o ponto de partida? É isto, sabes? É eu não me ficar com aquilo que me dizem, com aquilo que a sociedade me diz. Esta tem sido uma caminhada super interessante. Eu não me fiquei por aquilo que os médicos me disseram. Aliás, eu interrompi a terapêutica que me tinham prescrito contra a indicação médica.
Foi ali uma luta um bocadinho acesa com os médicos que me estavam a acompanhar. Na verdade, correu muito bem, porque eu consegui aguentar-me contra tudo aquilo que eram as expectativas dos médicos. Eu consegui aguentar-me 2 anos, quase 3 anos, sem tomar medicação, e vivo. A única coisa que a médica me dizia é que eu tinha sorte, e eu inclusive cheguei a confrontá-la, a dizer: "Oh, doutora, sorte, isso nem parece vindo da mente do cientista, sorte, se calhar deveria ter em consideração, olhar para o que é que eu estou a fazer e que está a causar isto, e se calhar ter isso em consideração, e se calhar até prescrever, quem sabe, a outros doentes." Mas pronto, a verdade é que não consegui só com os meus métodos de alimentação não consegui só com isso lidar com a situação. Acabei por ter que fazer um transplante de medula e pronto, tem sido um processo. Também aprendi que as medicinas alternativas se calhar não têm que ser alternativas, mas sim complementares. Porque a medicina convencional também tem validade, não é propriamente como se os médicos não percebessem nada disto. Eu acho que eles não têm, e com todo o respeito que me merecem, acho que não têm a totalidade do conhecimento. Sim. Acho que têm muito, acho que há imenso conhecimento dentro daquela área, mas acho que há mais conhecimento a ser tido em consideração e que por vezes é desconsiderado. Sentes que há falta de abertura dos médicos para o conhecimento mais alternativo ou complementar? Eu acho que vai havendo abertura cada vez mais. Alguns sim, não têm abertura para isso, mas há muitos que têm. Há muitos que têm, e hoje em dia sou acompanhado por uma médica que gosto imenso dela, é uma querida, e que tem em consideração os meus métodos, aquilo que eu tenho para lhe dizer. Eu sou conhecido lá no hospital porque eu não faço nada daquilo que eles me dizem, mas não faço tudo aquilo que eles me dizem. Acho que a facilidade com que nos encharcam em drogas é terrível, sabes? Eu lembro-me de estar internado e à noite lá vinham os comprimidinhos para dormir, e eu não tomo comprimido nenhum sem saber o que é aquilo. Claro. E perguntar: o que é isto? É para descansar melhor. Mas eu estou descansado. Mas é para descansar melhor? Mas eu estou descansado. Mas isto é para quê? Para dormir? Sim, é para dormir, para descansar melhor. Mas sei lá, eu não quero isto. Eu já disse à médica: eu não quero isto. Eu durmo bem. Já me perguntou se eu durmo bem. Não, mas isto é para garantir. Mas eu durmo bem. Eu não preciso disto. Perguntem primeiro. Perguntem-me. Era isso, e comprimidos para as dores. Isto é para quê? É para não lhe ver nada, é para estar. Mas eu não me dói nada. Deixem-me estar, não me encharquem em químicos. Já chega aqueles que um gajo tem mesmo que tomar. E acho que a classe médica, não todos, mas quase que diria de uma forma quase geral, porque foi isso que eles aprenderam. Isto não é uma crítica destrutiva, muito pelo contrário. Acho que até o que eu estou a querer fazer mais é um alerta. E perdoem-me, porque eu não sou médico, não tenho o conhecimento científico que eles têm, mas tenho alguma experiência de vida e tenho alguma experiência destas coisas, e até porque se calhar tenho alguma coisa para dizer em termos de adição a substâncias químicas. Claro, óbvio. Porque aí tenho alguma palavra a dizer, tenho algum conhecimento. E de facto acho que a facilidade com que nos encharcam em comprimidos, quer seja para as dores, quer seja para dormir, quer seja para estarmos mais calmos, quer seja para lidarmos com as nossas emoções, porque sabes perfeitamente que vais ao psiquiatra, estás deprimido. Todos nós temos depressões, todos nós temos momentos em que estamos deprimidos. Isso não faz de mim um gajo a precisar de tomar comprimidos. Se calhar faz de mim um gajo a precisar de lidar com o que está na origem da minha depressão. Pronto, e basicamente é isto. É interessante, o Tony pergunta sempre nos seminários: quem é que aqui conhece alguém que está em depressão e toma antidepressivos, mas mesmo assim está em depressão? E toda a gente levanta o braço. Yeah. E de facto eu concordo contigo a 100%. Yeah. Há uma sede de... Aquilo é uma droga, meu. Yeah. Aquilo é uma droga. Aquilo é o que eu andei a fazer aquele tempo todo em que andei agarrado às drogas. Eu usava as drogas para anestesiar o meu estado emocional. E quando eu vou a um psiquiatra
porque me sinto deprimido ou porque me sinto whatever, e ele me prescreve aqueles comprimidos, aquelas drogas. Aliás, a malta quando anda na adição ativa, muitas vezes tomamos comprimidos como drogas, portanto, não prescritos, de uma forma não prescrita. Claro. Mas o facto de serem prescritos não deixam de ser drogas. E no fundo, o que os médicos, psiquiatras, por vezes, não todos, e perdoem-me, isto não quero de maneira nenhuma ferir suscetibilidades a ninguém, quero mesmo apenas despertar consciência, porque há situações em que os químicos são importantes. Há situações de deficiências fisiológicas em que é importante um comprimido para ajudar o organismo a lidar com uma determinada situação. Agora, só porque eu estou deprimido, toma lá e encharca-te em comprimidos, para mim vai contra tudo aquilo em que eu acredito, porque isso é uma droga. E uma droga é tu suprimires aquilo que sentes. Ao suprimires aquilo que sentes, estás-te a retirar a ti próprio a possibilidade de lidar com a situação e com os teus sentimentos. Portanto, não resolve a situação, não vai à origem, não dá a compreensão daquilo que se passa contigo e não te resolve a situação. Anestesia-te apenas. Então, e tu que és uma pessoa que já passou por 30 e mais uma coisas da tua infância difícil, da cena da empresa, do cancro, ou seja, tu já passaste por milhares de coisas que se calhar muita gente que está deprimida não passou. Tu sentes que, com exceção obviamente de certas deficiências que são mesmo estruturais, neurológicas, biológicas, tu sentes que na maioria dos casos os comprimidos não deviam ser a solução, que há outras soluções, de alguém que já passou na pele várias dessas emoções? Garantidamente que sim, garantidamente que sim. Até posso, sou capaz de ir ao ponto de poderes ter uma ajuda, uma pequena ajuda inicial, porque é como eu te disse há bocado, há estados emocionais em que nós nos encontramos, como nós falámos de, tu podes escolher mudar aquilo que tu pensas e é verdade, isso é verdade. Agora, há determinados estados emocionais que são pela intensidade que têm, em que tu simplesmente quase que perdes essa capacidade, percebes? E então, nessas situações, pode ser indicado tu tomares um determinado comprimido que te alivie esse estado emocional de forma a permitir-te começares a olhar para dentro e a lidar com os teus sentimentos e a fazeres esse trabalho interior de reestruturação mental, de reestruturação emocional que precisas de fazer. Mas é complementar então? É complementar, garantidamente. Só comprimidos, por favor, não. Mara, diz-me uma coisa aqui, para quem esteja a ouvir e que está em depressão ou tem um familiar em depressão, um amigo em depressão, que hoje em dia toda a gente tem, é verdade, e eu recebo muitas mensagens nas redes, especialmente no Instagram, de pessoas que estão em depressão. Qual é que tu dirias, fica aqui um conselho, e vamos se calhar clipar isto depois, qual é que seria um conselho para alguém que está em depressão e que aquilo que a medicina convencional diz é vais a um psiquiatra e depois tens um conjunto de comprimidos que tomas, e é assim, qual é que seria o teu conselho? O que é que eles devem fazer? Ou qual é que seria uma das possibilidades? Uma das possibilidades é procurar um psicólogo, um psicoterapeuta, alguém que possa ajudar a fazer... Depende um bocadinho dos casos, percebes? Tens que fazer uma avaliação do caso específico, não é? Mas garantidamente que uma visita a um psicólogo ou a um psicoterapeuta pode ser um passo muito importante. E se ele só te receitar comprimidos? Então deve procurar outro. Porque garantidamente só comprimidos, na minha opinião, não é a solução. Não dá. Mas então que outras coisas é que tu sugeres que possam ser complementares? Para além do psicoterapeuta? Algum tipo de formação, estudar algum tipo de coisa, meditar, todas essas coisas têm validade. Então, mas enumera, só porque a maior parte das pessoas não está consciente delas. Meditação, programas de desenvolvimento pessoal, retiros espirituais, mas a psicoterapia é super importante, ou qualquer coisa que te dê consciência do que... O que é a psicoterapia? A psicoterapia é a terapia daquilo que se passa dentro da tua cabeça. Normalmente por alguém que estudou e que sabe, que conhece os processos
mentais e que te ajuda a fazer sentido do que é que se passa contigo, para tu tomares consciência e ao tomares consciência poderes fazer qualquer coisa. Pá, se tu encontrares outras formas de tomares essa consciência, ou seja, através de programas terapêuticos, através de formações, como eu te disse, a minha formação psicoterapêutica, aprendi a utilizar aquele conhecimento e aquelas técnicas para dar aos outros, mas aprendi imenso para mim também, percebes? Ao tomar consciência, ao estudar aquilo, eu identifiquei imenso aqueles processos em mim e ao identificá-los, lá está, tomei consciência e ganhei o poder de fazer qualquer coisa. Portanto, qualquer coisa que te ajude a tomar consciência do que se passa dentro de ti, pá, pode ser um caminho. Agora, pá, cada um encontra o seu, sei lá, se calhar para mim a meditação é uma grande cena, se calhar para ti não é, se calhar para ti é fazer uma terapia, se calhar para o outro é fazer yoga, se calhar para o outro é ir a um programa de desenvolvimento pessoal. Experimentar coisas diferentes, complementares. Eu estou numa de experimentar, de me dar ao luxo, se é que é um luxo, de experimentar N coisas e N abordagens, porque quero aprender cada vez mais. Dá-me imenso gozo. É aquilo que eu mais gosto de fazer, é de aprender mais nesta matéria, nesta área, e de aprender e de crescer. E olha, para terminarmos, pegando nisso da aprendizagem, eu vi que tu tens aí uma pulseira. O que é que ela diz? Ela diz que in serving each other we become free. Que é como quem diz que... Era isso que eu queria perguntar. Ou seja, tu aprendeste isto tudo e tiveste uma vida com uma data de ultrapassagens e de ultrapassar adversidades e de te tornares melhor, e é inacreditável a forma como tu, tendo tido esses momentos todos, tu conseguiste ressignificar todos, ou é um processo, mas pelo menos escolhes olhar, e é uma escolha consciente de olhar para a vida de uma forma positiva e otimista, mesmo quando estás a passar por um cancro e tiveste esses problemas, no meio de obviamente tantas aventuras mágicas também. Como é que tu lidas, como é que tu trazes isto, como é que tu te libertas ao ajudar os outros? De onde é que vem isso? Sabes que o Robbins diz que o segredo da vida é dar. E eu não sei se é o segredo da vida, mas garantidamente que é um dos segredos da vida. E eu pessoalmente, dá-me um prazer, eu adoro partilhar as descobertas que tenho feito. Adoro estar aqui contigo e poder estar a debitar esta informação toda, dá-me um gozo enorme, e tu sabes que isso é verdade porque tu também o fazes. Claro, é a melhor cena do mundo. Exatamente. Portanto, dar é um negócio fantástico, meu, porque quando eu dou, eu recebo tão mais, meu. E basicamente é isto, quando nós nos disponibilizamos a servir o próximo, nós libertamos-nos de alguma forma. Portanto, não sei dizer isto de outra maneira, mas sentes que a tua vida é muito melhor? Faz-me, garantidamente. E estava-me só a lembrar de uma citação do Dalai Lama, que ele diz que ele não tem religião, ele não é budista, a religião dele é a bondade. E isto é uma grande verdade. Nós sermos bons, tornarmos pessoas boas, sabes? Costuma-se dizer, a minha mãe dizia-me, não há rapazes maus, acho que é um ditado qualquer, não há rapazes maus. E eu acredito convictamente nisto, sabes? Eu já tive a oportunidade nos meus processos de profissionais de fazer algum trabalho, inclusivamente com malta em prisões, onde supostamente estão os maus rapazes. E eu tive a oportunidade de conhecer aquela malta com alguma profundidade, a ponto de lhes reconhecer qualidades do caraças, meu, e de ver que por baixo, por detrás daquela fachada de durões, de bad boys, estava um ser humano maravilhoso, sabes? E isto é verdade, eu acredito que isto é verdade para todos nós. Depois temos uma data de coisas que nos acontecem na vida e que nos tornam mais duros, que nos tornam mais agressivos, mais revoltados, mais isto e mais aquilo, e que fazem com que nós pareçamos pessoas más. Na verdade, não existe. Não acreditas nisso? Não acredito nisto. Acredito na bondade, acredito na essência, que a essência de cada um de nós é garantidamente boa. Olha, Mário, muito obrigado. Vamos terminar assim. Para as muitas pessoas que ficaram fascinadas com a história do Mário, e já agora, para quem quiser ter assim um saltinho de paraquedas, vão a quedalivre.pt, recomendo, já fiz 2 vezes lá.
E para ti, para te manteres updated com o Breakfast with Freddy, com outras rubricas de conteúdo que são mesmo desenhadas para te ajudar a seres melhores, com um propósito, teres uma melhor qualidade de vida e proporcionares uma melhor qualidade de vida às pessoas de quem gostas, podes-me seguir no Instagram em Fred Canto e Castro ou F Canto e Castro. Subscreve no YouTube e quem tiver a ouvir isto em podcast, que façam um rating na aplicação onde estão a ouvir. E por último, vou aqui agradecer ao Therapist e à equipa que faz com que tudo aconteça, à plateia que está aqui, e vou-vos pedir com uma enorme salva de palmas, um enorme aplauso para ajudarem-me a agradecer imenso ao Mário Pardo pelo fantástico momento que tivemos aqui. Um enorme aplauso para o Mário. Obrigado, Fred, e obrigado a vocês. Foi uma honra.